Olá, bem-vindos ao Tecuntai. Hoje eu resolvi começar 5 minutinhos antes. Tô assim, né? Tô aqui, tava pronta, já tava assim, tipo, tá, e aí? Vamos lá. Aqui com o meu chazinho para a nossa quarta-feira, nosso convite à pausa no meio da semana. Hoje em Madrid, um dos dias mais frios que esta cidade vivenciou nos últimos dias. E o inverno está assim com tudo. Então, hoje, nesta quarta-feira, você que está chegando agora, você que vai ver essa reprise, o que é o convite dessa pausa no meio da semana? A gente perceber que o ano começou. Muitas pessoas estavam reclamando, começou, volta do feriadão aqui em Madrid. Hoje é o primeiro dia útil, porque ontem era feriado, dia de Reis. Então, aquele sentimento de, que saco, quando tá começando. E eu fiquei pensando assim, sério mesmo? Que na primeira semana do ano em que tu recomeça as tuas atividades, é assim que tu quer entrar? E eu me lembrei muito sobre essa questão da comunicação com intenção, né? O que a gente está comunicando? O que a gente está ressoando? E como a gente está alimentando o que a gente consome, enfim. E quanto mais pessoas... Eu comecei a ver no meu feed, assim, as pessoas reclamando da segunda-feira. E eu, assim, não é essa mensagem da semana, entendeu? Não é por aqui que eu quero ir. E aí eu comecei a buscar, tipo, tá, mas qual é o perfil que eu tô seguindo? Quem são as minhas referências? E quando a gente trabalha com a comunicação intencional dentro das marcas pessoais, né, dentro desse universo da marca pessoal, o que eu percebo muito? Que muitas vezes a gente tá com a nossa fonte um pouco comprometida. Eu sigo muita gente que reclama de ter que trabalhar. Bem-vindo à vida adulta, minha gente. Tem que trabalhar. Não nasceu herdeiro. E reclamando que é segunda-feira, que é terça, que a quarta é muito triste, que a quinta já é quase sexta e graças a Deus, porque sexta-feira é final de semana e ninguém trabalha e eu não vou ter que olhar pro meu chefe chato. E eu sempre tenho uma sensação de que a vida é muito hoje, né? Então, se a gente tá nutrindo as nossas fontes com esse tipo de pessoas, de referências, como é que a gente vai ter um agora diferente ou melhor, ou vai construir um futuro que a gente se orgulhe, né, ou seja a nossa intenção? E aí que entra a questão da comunicação com intenção. Mas bora tomar um chá comigo pra gente refletir muito sobre isso. Então, quando a gente fala da construção da marca pessoal, a comunicação com intenção é uma coisa assim. A gente não precisa se manifestar sobre todos os assuntos. Não preciso entrar aqui falar o que eu achei sobre a mulher que caiu no golpe lá do Brad Pitt, o que eu tenho achado das pessoas. Não é falar com intenção, não é comunicar e falar sobre todos os assuntos que estão em pauta. É a gente saber que a nossa mensagem vai chegar para alguém. E esse alguém vai sentir que aquilo era para ela e a gente conseguiu ressoar com outra pessoa. Isso vale para o nosso cliente ideal, para os nossos colaboradores, para as pessoas que vão trabalhar com a gente em equipe. É entender que a gente teve um objetivo com aquilo. Então, quando a gente entra nessas vibes de reclamar de tudo, qual é a mensagem que tu tá passando? Né? A intenção é que a vida é uma droga, né? A vida... segunda-feira é um saco. A gente já começa a semana mal, porque acabou o final de semana, eu só quero curtição. E daí eu digo assim, tá, mas vem cá, que horas que a gente cresce, né? Que horas que o adulto vira o adulto, né? Da sua própria vida. E eu acho que um dos grandes marcos, assim, que eu acho que é muito significativo da nossa vida é quando a gente realmente entende que a gente deixou de ser o adolescente, a criança, e veio a ser o adulto que toma as decisões da própria vida, que orquestra e assume as suas consequências pelas suas escolhas. Cada escolha é uma renúncia, já dizia Chorão.
E então, quando eu tô trabalhando alguma marca pessoal de alguma cliente, tô olhando esse universo onde ela tá inserida, tá, mas o que a tua mensagem quer transmitir? Se tu não tem clareza, tu não vai ressoar com ninguém. Então, quando toda quarta-feira eu venho aqui convidar vocês para uma pausa, pro chá, eu fiquei pensando assim, sério que as pessoas já estão reclamando da primeira semana do ano? São inúmeras semanas pela frente, até o carnaval tem 6 semanas, entendeu? Tu vai ficar reclamando até o próximo feriado e vai perder essas 6 incríveis semanas. Poderia passar a semana inteira reclamando que tá frio, porque eu não gosto do frio. E eu vim morar numa cidade que faz 8 meses de frio pra 4 ter calor. Mas a verdade é que não vai mudar em absolutamente nada eu ficar dizendo pra vocês que tá frio desgraçado. E eu posso brincar com isso em determinados momentos, mas não posso fazer disso uma constância, porque não vai fazer nenhum sentido, não vai ressoar com ninguém, não vai mudar a minha forma de fazer as minhas coisas, trabalhar e seguir em frente. E aí, a nossa vida adulta, a gente toma, né, mais decisões para algum objetivo que a gente estipula. No início do ano a gente tende a criar nossas metas para o ano que se inicia. Sigo nas minhas 5 categorias, como eu fiz ano passado, que é produção de conteúdo. Então venho aqui honrando todas as quartas-feiras com vocês, né, no nosso Tecuntai. Trabalho, né, então tenho uma meta que eu quero atingir de clientes, de faturamento, de atender bem e ter bons resultados com os clientes. Tenho a minha meta da saúde, que é aumentar a minha frequência na academia, conseguir manter a minha média de peso, não saltar muitas casas para cima e não ter o uso do Monjaro. A questão intelectual, que é leitura, que é assistir filmes, séries, tudo que envolva, né, fazer cursos, mentorias. E a parte de lazer, que é uma meta que eu, Taine, né, coloco sempre como de alimentar o meu ócio criativo e ter esse desenvolvimento. Então são minhas 5 categorias, já do ano passado foi assim, e esse ano eu mantenho e vou estipulando aí como eu vou me desenvolver cada uma delas. E aí nessa vida adulta, eu tava percebendo e tava tentando pensar quais foram as minhas referências. E aí eu listei 5 recomendações de filmes e séries que eu acho que podem ajudar vocês também a entenderem mais qual é a intenção de vocês, a saberem se comunicar melhor, a perceberem o panorama como um todo da nossa vida adulta. E acho que essa reflexão na primeira do ano, né, do Tecuntai, é pra gente perceber algumas coisas que muitas vezes a gente não é honesto com a gente mesmo. E a primeira série que eu quero trazer pra vocês é As 4 Estações. Todas essas estão na Netflix, tá? As 4 Estações do Ano são 3 casais de amigos que se encontram numa viagem de final de semana. E acontece em cada uma das estações, por isso são as 4 estações. E aí o que acontece, que eu achei muito interessante da série, é essa questão da honestidade das relações. Porque muitas vezes a gente tem relações de amizade que vão desde o tempo do colégio, desde o tempo da faculdade, desde o tempo do vizinho de bairro. Aí casou, continuou amigos, tão perto. Mas às vezes falta essa questão da honestidade do nosso... O que a gente tá sentindo, o que a gente tá percebendo. Em vários momentos da série, eles falam, tipo, um mente pro outro no casal. Mente, oculta. E como muitas vezes é difícil tu dizer pro outro, eu tô precisando de ajuda. Eu não quero estar nesse lugar. Ou ter a coragem de dizer pra pessoa que tu compartilha a tua vida sobre como tu está. Na questão de saúde, na questão de momento, na questão de decisões importantes da vida. Foi uma série que eu até me emocionei assistindo, porque realmente ela faz a gente olhar pra si e dizer, tá, mas
será que eu tô sendo realmente honesta? Será que, comigo e com os outros? Será que eu realmente quero estar nisso aqui? Ou eu tô só porque é um ritual, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que demonstrar que eu tô feliz, eu não posso me queixar, a vida tem que estar sempre perfeita, e tem os seus problemas, tem os seus desafios, e a gente tá sempre tentando entender como levar a vida real. Aí a segunda, que eu acho, pra mim foi uma série muito sensacional, e já teve a segunda temporada também, que é Ninguém Quer, que é um rabino e uma menina que tem um podcast junto com a irmã, que fala de assuntos sobre sexo, sobre ser solteira, enfim, encontros desastrosos. Me lembrei muito quando eu fazia o Segue o Baile. E eu acho uma série, primeiro que ela gera um gatilho emocional na questão dos atores principais, né, que eram de séries, né, do DLC, esqueci o Segredo, não me lembro o nome da outra série que é da Christian Bale, que também lembraram muito a minha adolescência. Mas o que eu achei muito maduro é realmente essa construção do casal, de como eles foram se reconhecendo, se aceitando, tu não precisar fingir ser uma outra pessoa para agradar, e como eles foram maduros de muitas vezes abrirem os diálogos difíceis, né, de vamos falar sobre esse assunto. A primeira temporada pra mim foi excepcional, Ninguém Quer. A segunda temporada eu já achei ela um pouco mais conturbada, com uns conflitos maiores assim, mas a primeira eu achei muito incrível. Inclusive foram oportunidades para mim e o Marcos conversarmos um pouco sobre a nossa relação, sobre você também se sente assim, isso acontece contigo, né? Fala do passado é um tabu. A gente pode conversar sobre esse assunto. Acho que também traz uma maturidade sobre as relações, assim como as 4 estações. Aí vamos para filmes, né? Um filme que para mim foi muito interessante foi A Lista da Vida, que a protagonista, ela perde a mãe, né, por uma doença, e ela encontra, né, no seu no testamento uma lista que ela fez quando tinha 10 anos, com coisas que ela gostaria de fazer na sua vida. E o que eu acho muito interessante da Lista da Vida é que é um filme que parece muito tolo, muito besta, mas como a gente se distancia do que a gente quer para ir muitas vezes pelo caminho que é o que os outros querem, ou porque a oportunidade apareceu e eu acabei indo e me acomodei lá naquele lugar, de como a gente muitas vezes perde essa essência de estarmos com a gente mesmo, e o quão desafiador é quando a gente se enfrenta com esse momento de voltar a nossa lista da vida. O que são prioridades pra gente? Eu acho que a lista da vida, ela serve não só pra gente que tá agora nesse momento do ano, começando o ano, fazendo nossas listas de metas, mas também olhar pra... Será que eu consegui realizar aquele sonho que eu tinha há muito tempo atrás? Ou engavetei ele, esqueci que ele existe e tá lá, não faz mais sentido pra minha vida? Ou faz sentido, mas eu não tenho coragem de botar ele pro mundo? E muitas vezes a gente engaveta uma ideia, um projeto, algo, e era isso, segue o baile e nunca mais. Então convido a Lista da Vida. É um filme assim que tem uma reflexãozinha, é uma aguinha com açúcar, mas ele tem uma reflexão muito interessante. Aí, são 5 recomendações, estamos na quarta, agora vamos pra quarta. Nonas. Nonas é um filme emocionante, porque ele resolve abrir um restaurante honrando sua mãe e sua avó italianas e convida nonas para cozinhar. E o começo é bem desafiador, porque há uma série de coisas que acarretam, e tu ir atrás de um sonho
né? Tu voltar, né? Como eu disse, voltar pra lista da vida, tu ir atrás de um sonho, é desafiador, porque tem muitos empecilhos. No caso ali, ele não sabia como abrir um restaurante, não sabia como as coisas funcionavam. E ele coloca toda a energia, todo o dinheiro, todos os recursos, tudo o que ele podia para tentar fazer aquilo dar certo. E nem sempre o desenrolar, ele é assim, eu tenho uma grande ideia e vai funcionar. Acho que existe uma série de camadas que quando a gente é empreendedora, vai aprendendo no caminho. Aprendendo a se comunicar, que eu falei, a comunicação com intenção, aprender como as coisas funcionam, aprender sobre o que o teu público quer, a entender muitas camadas que estão envolvidas. Nona é um filme emocionante, assim, num nível muito significativo, porque é uma história real e nos ensina muito sobre essa jornada empreendedora, de apostar em ideias e sonhos que às vezes parecem uma loucura, mas que se aquilo faz sentido, ele tem muita possibilidade de dar certo. E para fechar essa minha lista, né, antes nosso tempinho do Te Contar e acabar, nossa pausa, o documentário da Victoria Beckham tá na Netflix também, que pra mim, Victoria Beckham, né, um ícone Spice Girls, foi uma referência de estilo, de moda, de tendência. E o que eu acho, assim, quando a gente fala realmente dessa vida adulta, é que Victoria Beckham, no seu documentário, soube realmente nos mostrar esse outro lado da fama, esse outro lado do sucesso, de que tudo dá certo, tudo que não é bem assim, né? Porque ela tem um marido que foi uma grande estrela do futebol, tem muito dinheiro, que aí ela resolve abrir a sua marca e magicamente tudo acontece. E tem uma frase do documentário que eu acho interessantíssima, que ela diz, eu levei 20 anos pra dar certo, sabe? Então assim, é tempo, é dedicação, é esforço, é suor, às vezes não achar uma luz no fim do túnel e seguir, porque realmente acreditar que aquilo lá vai dar certo. E também acho que é importante a gente ser honesto quando a gente fala também quando é a hora de desistir de algo. Então hoje nesse Te Contar, no primeiro do ano, eu queria trazer essa reflexão sobre a nossa vida adulta, de que quando a gente trabalha com um foco de crescimento pessoal em tudo que a gente faz, a gente coloca a intenção de fazer aquilo dar certo, a gente tem que aprender que a gente escolhe e isso vai ter consequências dos nossos resultados. E se a gente já começa o ano reclamando que a segunda-feira começou, que acabou o feriadão, que não sei o que, essa é a vibe que tu vai ir pro todo teu ano, sabe? Essa é a essência da tua marca pessoal. Se é uma pessoa que reclama que a segunda-feira começou, então, tipo, acorda pra vida, é a vida adulta, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer os nossos corres. Qual dor que você escolhe, né, sentir? É a dor de fazer e realizar ou a dor de nunca ter saído da zona de conforto e nunca ter feito? Então fica aí essa nossa reflexão do Te Contar dessa nossa quarta-feira, primeira do ano, e eu desejo pra vocês que vocês assistam as minhas recomendações e venham aqui me contar o que vocês acharam dessas séries e filmes pra fazer a cabecinha aí da vida adulta pensar e refletir muito aí. Um grande beijo e até a próxima semana!